Bom, olá pessoal, meu nome é Genilson, sou estudante de Física e estou aqui para resolver a 12ª questão do capítulo 5 do volume 1 do livro Moisés, tá certo? Bom, capítulo esse que envolve aí aplicações das leis de Newton, tá certo? Então vamos ver o que a questão está pedindo. Vamos lá. No sistema da figura, né, aqui embaixo, M1 vale 20 kg, M2 vale 40 kg e M3 vale aí 60 kg. Desprezando as massas das polias e dos fios e o atrito, calcule a aceleração do sistema e as tensões no fio 1, 2 e 3. Ok? Bom, primeiramente, o que a gente pode fazer nessa questão aqui? A gente aqui vai ter que estudar qual referencial a gente vai utilizar aqui, tá certo? Bom, pela figura que a gente percebe o quê? Que aqui tem 30 graus e aqui tem 60. 60 mais 30 dá quanto? 90, né? E a gente sabe que a soma interna dos ângulos, ou melhor, que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser quanto? 180 graus. Então, 30 mais 60 dá 90. Logo, esse ângulo aqui só pode ser quem? Só pode ser 60 graus, né? Então, sendo assim, o referencial mais simples de lidar aqui no problema são referenciais de inclinação o quê? De 30 graus em relação ao quê? À horizontal, tá certo? Neles, a gente pode representar um diagrama de corpo livre de cada bloco. Como assim? Vamos lá. Então tá. Se o nosso referencial é o ângulo de 30 graus, então o nosso referencial vai ser mais ou menos assim, olha. Vai ser assim. Certo? Aqui vai ser x. E aqui vai ser quem? Vai ser o nosso y. Tá certo? Bom, então vamos lá. Partindo para o primeiro bloco aqui, né? A gente tem aqui o eixo y, né? y1, certo? E a gente sabe que o próprio bloco ele tem um peso aqui para baixo, né? Então, eu tenho aqui outra figura que acho que fica melhor de fazer o desenho, tá certo? Então vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente tem o eixo y, tá certo? Vamos lá, y1, ok? E a gente tem também aqui um peso, né? Que é em direção, que tem direção aí, sentido ao centro da Terra, tá ok? Então a gente tem aqui o peso 1, tá? E continuando aqui a linha, a gente vai ter isso aqui, tá certo? E esse ângulo aqui de dentro vai ser o mesmo desse ângulo aqui, tá bom? Porque aqui vai ter, tá? Então, esse ângulo aqui também vai ser de quanto? De 30 graus, tá certo? Então, se o bloco está exercendo uma força sobre a superfície da rampa, então ela também está exercendo o quê? Uma força de reação, né? No caso aqui vai ser o quê? Vai ser a nossa força normal. Então, a gente vai colocar aqui N1. Aqui eu já coloquei P1, tá certo? Então, vamos lá. Bom, essa corda aqui está exercendo o quê? Está exercendo também uma tensão T1 aqui, tá certo? Então, ó, T1, beleza? Né? Se isso aqui é ação, também existe o quê? A reação. No caso aqui vai ter uma força T1 de mesmo módulo, mesma direção, porém com sentido oposto, tá certo? Então, ó lá. Tem a mesma intensidade no caso, beleza? Então aqui também tem uma T1, certo? Bom, o mesmo vale, né? Vou colocar aqui a setinha. O mesmo vale para o nosso bloco 2. Então a gente tem aqui o nosso y2. A gente também vai ter uma força normal, que é a força de reação que o bloco está exercendo sobre a nossa superfície aqui da rampa, que tem inclinação de 30 graus, tá? Então a gente tem aqui também um N2, certo? Né? A gente também tem aqui um peso que está direcionado aí para o centro da Terra, tá? Que é o peso do bloco, P2, tá? Então, coloca aqui. Continuando aqui a nossa reta perpendicular em relação ao nosso referencial, aqui também vai ter um ângulo de quê? De 30 graus, tá? Então, aqui a gente vai ter
uma tensão T2. Eu esqueci de comentar, galera, mas olha, esqueci de comentar, mas na questão aqui, M3 tem 60 quilogramas. Então, a gente aqui vai considerar que o sentido de deslocamento de todos os três blocos é para a direita, tá? Porque M3 tem uma massa maior do que os outros dois, tá certo? Então, a gente está considerando aqui que a nossa aceleração está acontecendo para a direita, ok? Por isso que eu considerei aqui essas tensões aqui, tá certo? Então, se tá caindo para cá, para a direita, então aqui está sendo exercido o quê? Uma força de tensão 2. Aqui tem a nossa reação, que tem o quê? O mesmo módulo, a mesma direção, porém com sentido oposto. Eu posso colocar aqui o sinal de negativo para diferenciar, tá certo? Tá? A gente também vai considerar o quê? Pelo nosso referencial, que tem aí nossa inclinação de 30 graus, que é mais ou menos assim, né? Olha lá, x e y, né? Certo? Então, tudo que se desloca para a direita tem um sinal positivo e tudo que se desloca para a esquerda tem um sinal negativo, assim como tudo que tem o sentido para cima é positivo e o que tem sentido para baixo vai ser negativo. Tudo bem? Então, continuando aqui, eu coloquei já o sinal de negativo para diferenciar, ok? Bom, partindo agora para o nosso segundo bloco, a gente vai ter o que aqui? Aqui vai ser o nosso eixo Y do bloco, esse é um pouco mais diferenciado, tá vendo? Aqui a gente vai ter o que? O eixo Y. E agora a gente vai ter o que aqui? Uma tensão T3. É ou não é? Uma tensão T3 aqui. Positivo. Né? Então, basicamente é isso. Então, deixa eu ir pra cá, colocar um peso aqui, ó. Certo? Peso aqui. É o peso o quê? P3, não é? E continuando aqui nossa reta horizontal aqui, certo? Na vertical, na verdade, né? Em relação aí ao nosso ângulo referenciado, né? Então, aqui também vai ter nossos 30 graus, tá certo? Bom, feito isso, fazendo todo esse diagrama de forças, o que a gente vai fazer agora? Bom, eu esqueci, né? Aqui é o nosso eixo X, não é? Aqui vai ser nosso X, é ou não é? Vai ser X aqui? É, ó. Certo? Então, aqui vai ser a nossa normal do bloco, é ou não é? Então, essa aqui vai ser nosso N3 finalmente, certo? Não esqueci de mais nada? Não esqueci de mais nada, beleza? Então, agora, vamos supor, né, como eu falei anteriormente, tem esse diagrama de força, vamos comparar agora com esse daqui, tá certo? Tá? Aqui nosso diagrama, eu vou sempre estar analisando o nosso diagrama, tá certo? Para a gente poder montar o nosso sistema aqui, beleza? Bom, vamos supor, como eu havia dito anteriormente, né, que o aparato ele se movimenta para a direita, devido que a massa M3 ser maior. Assim, né, assim como a inclinação que a gente tem aqui, tá certo? Pela segunda lei de Newton, temos o seguinte sistema. Vamos lá? Vamos montar aqui o sistema. Certo? O que a gente tem aqui? Né? A gente tem a força normal, né? Para vocês aí que já estudaram geometria analítica, a gente tem o que, ó? Que nossa força normal está em direção ao quê? Direção ao vetor y. Então a gente vai considerar o que? J chapéu, tá certo? Menos quem? Menos PY1, tá? Aqui é PY1, a gente não vai considerar o P1, a gente está considerando o quê? O nosso PY, tá certo? Então, ele também está na direção J, portanto, porém é negativo porque está no sentido contrário, como eu já falei mais acima, tá? Bom, menos quem agora? Menos px1, que está na direção Q, na direção I, tá certo? Mais, né?
certo? Olha, a gente tem aqui a direção px1, ok? Mais quem? Mais t1, que está na direção quem? X também, né? Então a gente vai considerar o quê? O vetor canônico i, tá certo? Que é um vetor unitário no caso, beleza? Isso aqui é igual a quem? Como ele está se deslocando para lá, né? No sentido positivo, então isso aqui vai ser igual a quem? A m1 vezes a, que multiplica também o nosso i, certo? Bom, o mesmo vale para os outros, tá? Então a gente vai ter para o bloco 2, a gente vai ter n2, tá? J, né? O canônico, o vetor unitário no eixo y, tá? Aqui agora a gente vai ter menos p y2, tá certo? Beleza? Também em j, tá? Menos p x2 i, tá? Mais t2 i, né? Agora a gente vai ter aqui também no bloco 2 uma tensão T1 negativa, então a gente também vai considerar ela, ok? A gente vai colocar aqui no finalzinho T1 menos, no caso, né, porque é negativo lá, tá? Menos T1, e também está se deslocando para onde? Para a direita, portanto, a nossa força aqui vai ser também positiva, tá certo? Então, ok. Beleza? Ok. Para o nosso bloco 3, também vai ser a mesma coisa, tá? Basicamente, beleza? Porém, agora, a nossa força normal, ela tá para onde? Ela tá em I agora, né? Porque é o vetor canônico, ou o vetor unitário no eixo X, tá certo? Perceba, ela tá no eixo X agora, a nossa força normal do terceiro bloco, beleza? Então a gente vai considerar N2I, tá bom? E diferenciada agora. Menos P y3, tá? J, tá certo? Que é quem? Que é esse peso aqui, tá? Olha, no eixo y, tá certo? Tá? Porque tá negativo, tá vendo? Menos P3x i. Bom, olha só. Nosso P3x aqui, ó. Tá vendo? Tá no eixo x, né? Ó, eixo x, tá certo? Então, menos ele também, porque ele tá no sentido contrário, beleza? Então, é mais T3J, tá? Porque, né, T3 está positivo aqui, beleza? Bom, agora isso vai ser igual a quem? A menos M3AJ. Por que menos agora? Bom, porque lembra que a gente falou? Tudo que se desloca para baixo em relação ao eixo X vai ser negativo. Portanto, como esse bloco está se deslocando para baixo em relação ao nosso referencial aqui, então ele vai ser o quê? Vai ser negativo, beleza? Bom, esse é o nosso primeiro sistema que a gente montou, beleza? A gente sabe que a massa M1 e M2 eles se movimentam apenas na direção I. A gente percebe isso, né? Assim como M3 só se movimenta na direção menos J, né? Então a gente vai considerar o que agora? A gente vai fazer aqui um sisteminha mais simples, tá certo? Eu vou fazer nessa outra folha aqui, tá? Aqui só foi para mostrar. Aqui eu só decompus aqui, eu fiz um diagrama de forças. E aqui eu coloquei todas as grandezas envolvidas, todas as variáveis, coloquei aqui nesse pequeno sistema aqui, beleza? Mas agora a gente pode montar um sistema muito mais simples, tá certo? Olhando para cá, tá? Então, ó, vamos lá. Bom, no eixo Y, quem a gente tem? No eixo Y a gente tem isso daqui, né? Certo? N1, aí, deixa eu arrumar aqui. Bom, a gente tem N1 menos P1Y igual a zero.
né? No primeiro bloco que a gente tem, olha, vamos comparar aqui. A gente tem, olha só, a gente tem N1, tá vendo? N1, tá? Menos P1Y, isso é igual a zero, né? Porque ele não se desloca no eixo Y, então isso aqui vai ser igual a zero, tá certo? Então, continuando, tá? Vamos lá. Agora o nosso outro bloco, o bloco 2, a gente vai ter o que aqui no bloco 2? A gente vai ter um N2 para cima aqui, não é? Menos também o que? Um peso Y, P2Y, é ou não é? Então, mesma coisa aqui. Vamos lá. N2 menos P2Y, tá certo? Então, isso é igual também a zero, tá? Então, T3 menos P3Y, isso é igual a menos M3A, tá certo? Como assim? Por que T3 menos P3Y é igual a menos M3A? Bom, aqui é só o deslocamento dos três blocos no eixo Y, tá certo? Então, no bloco 2 a gente vai ter zero também. E no bloco 3 a gente vai ter o que aqui? Uma tensão T3, como eu mostrei no outro diagrama. T3, né? E a gente também vai ter um peso P3, que esteja no eixo Y, tá certo? Porque não é o peso real dele, o peso real dele tá aqui, olha, nessa direção. Isso aqui é o peso no eixo Y, tá certo? Menos ele, a gente vai ter o quê? Um deslocamento, uma força, certo? A gente vai ter o quê? Menos M3Y. Bom, e no eixo X, o que a gente vai ter? A gente vai ter o que no eixo X? A gente vai ter uma tensão T1 no primeiro bloco, tá? Menos P1x, que é o nosso peso no eixo X, tá certo? Vai ser negativo também, tá? Isso vai ser igual a quem? A uma força positiva, é ou não é? Uma força positiva, tá certo? E embaixo, aqui no nosso segundo bloco, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma tensão T2 menos... Olha só, a gente vai ter uma tensão T2, como eu mostrei aqui no nosso diagrama. A gente vai ter o que? Uma tensão T2 menos T1, tá vendo só? Então, o diferencial dessa, do bloco 2, vai ser essa aqui, T2 menos T1 menos P3, não, P2, né? Isso, é o peso do bloco 2, né? X é igual a uma força que está deslocando também para no sentido positivo, né? Como a gente pode ver aqui. O nosso P2x é isso daqui, tá? Olha, esse nosso eixo aqui, tá certo? Bom, e por último, o nosso bloco 3, né? No eixo X a gente vai ter o que no eixo X aqui? Como eu mostrei aqui, olha. A gente vai ter um N3 menos quem? Menos P3x, correto? Bom, como ele não tem deslocamento no eixo X, então a gente pode considerar o quê? Que a nossa força normal do bloco 3, né? Menos o nosso peso 3 no eixo X é igual a zero, porque não tem deslocamento no eixo X, no caso aqui do terceiro bloco, tá certo? Que ele só se movimenta para o eixo Y, né? No caso, o nosso vetor unitário J, tá certo? Bom, o vídeo já ficou um pouco longo, já bateu aí a marca de 20 minutos. Então, esse aqui já ficou sendo a nossa primeira parte, tá certo? A gente aqui só apenas desenvolveu o sistema, tá? Eu acho que agora tá muito mais simples resolver isso daqui com o sistema montado. Então, eu vou fazer aqui uma segunda parte para a gente dar continuidade ao nosso problema, ok? Falou, valeu!